O Pansieri, na semana passada eu escrevi a minha coluna para o site da Itatiaia e trouxe a informação de que o governo havia entrado pesado na questão do Mineirão e que tinha escalado o secretário de governo, Igor Eto, para conduzir a negociação. Por dois motivos. Primeiro, pelo dever de ofício, é o secretário de governo do Estado. Isso na liturgia política é muito forte, né? É o cara que fala em nome do governador, é a caneta mais forte historicamente dos governos. Então, quando você tem ali o secretário de governo, você tem o governador. A palavra de secretário de governo é a palavra do governador, é quem fala em nome do governo. E depois, por um outro motivo, porque o Igor é um apaixonado por futebol e é um cruzeirense apaixonado. O que é legítimo também, as pessoas têm seu time, têm seu gosto. Que bom que temos quem goste de futebol, porque é importante ter gente que goste, que defenda o futebol. Que bom que o Igor é cruzeirense, que gosta do Cruzeiro e que dedicou parte do seu tempo para ajudar a resolver um problema sério de uma marca, de uma instituição muito grande de Minas Gerais, que é o Cruzeiro Esporte Clube. E ele foi muito importante nessa dedicação, nesse trabalho, e o aval do governador Romeu Zema para que esse assunto fosse resolvido. E olha, só resolveu porque o governo entrou, e diga-se mais, porque o governo entrou para buscar um equilíbrio. Não foi, estamos passando a mão aqui, um engole, outro engole. Não, Minas Arena, tá errado do jeito que você está fazendo, desse jeito vai terminar mal, vai explodir aí em CPI, em briga, em jurídico, em eventual quebra de contrato. Baixa a sua bola e negocia. E Cruzeiro, não vai ser do jeito que você quer, você não vai ter tudo que você quer, mas nós vamos ajudar a melhorar muito a condição para ficar numa boa condição para o Cruzeiro. E ele conseguiu conduzir esse processo de uma maneira a construir, primeiro, o diálogo que nem existia, Minas Arena e Cruzeiro já não se falavam mais, e segundo, para construir um diálogo onde cada um cedesse de um lado e fosse possível chegar a esse acordo. A gente cobrava aqui que isso só seria resolvido com a força de governo. Força de governo é sempre muito grande. E aconteceu exatamente o que a Itatiaia falava aqui. Exatamente o que a gente vinha falando aqui. Ninguém ganhou no grito, ninguém ganhou no peito, ninguém ganhou na garganta, todo mundo teve que sentar, ceder e compor. E compôs através do quê? De ação de Estado, ação de governo, e com a força do governo do Estado, que é o dono do Mineirão, e que fez valer a sua força nesse processo, e parabéns por ter feito isso. Tanto ao secretário de governo que se dedicou a isso, quanto ao governador que deu a ele autoridade para fazer isso, e que bom que resolveu. Ô João, falei mais cedo aqui na turma do bate-bola que o Cruzeiro esticando a corda, o Mineirão não cedendo e o Estado se omitindo diante de uma questão tão importante, a coisa não aconteceria. Não dá para ficar esticando a corda, o sarrafo sobe, todo mundo reclama e não se resolve o problema. O tempo foi passando, a situação foi ficando cada vez pior e já faz algumas semanas, talvez até alguns meses, que a gente vem falando aqui da necessidade do Estado entrar. É um bem do Estado, sabe? E o Mineirão tá lá para futebol e ninguém é contra os outros eventos que acontecem lá, mas algo precisava ser feito. Da forma que a coisa estava sendo conduzida, não chegaria a lugar nenhum. Era péssimo para o Mineirão, era péssimo, quer dizer, péssimo para o Mineirão não, ruim para o Mineirão, pode faturar muito mais tendo o Cruzeiro como parceiro, péssimo para o Cruzeiro em todas as frentes. Aí eu estou falando de financeira, eu estou falando de perda técnica também. Nós estamos falando isso aqui, eu e Nath, né? Porque o Simões e o Du brigaram com a gente um dia aí que quase saiu no tapa. E eu falo, perda técnica sim, perda financeira sim. E aí agora tudo resolvido. E o melhor de tudo isso é que a gente não vai precisar mais ficar perdendo tanto tempo aqui em conclamar que todos os envolvidos estejam numa mesa dialogando para buscar uma solução. E afinal de contas a solução aconteceu e dia 10 de maio, caso a coisa aconteça, o gramado esteja preparado, torcedor lotando estádio, o Cruzeiro de volta ao Mineirão, que é a sua casa. E como é importante isso, né, Everton? O diálogo, conversar, sentar na mesa, todo mundo baixar o facho, tirar qualquer tipo de vaidade, de arrogância, de todos os lados, né? Para se chegar a acordo, gente, todo mundo tem que ceder um pouco. Todo mundo. Todo mundo tem que ceder um pouco, e foi o que aconteceu nesse caso, né?
Agora, o que a gente espera é que o Mineirão seja bem cuidado para o futebol, né? E vamos trazer aqui, é muito triste ver que a Conmebol decide que o Mineirão não pode receber jogos da Libertadores nesse momento, porque o gramado não tem condições. Isso é vexatório para Minas Gerais. Alô, Minas Arena, isso é uma vergonha. Minas Arena, isso é uma vergonha. O Mineirão pode ter show? Pode. Pode ter evento? Pode. Desde que preserve o seu principal patrimônio. Nada é mais importante no Mineirão do que o gramado e do que a iluminação. Se tiver gramado bom e luz boa, você faz jogo qualquer dia do ano. O resto é secundário. O vestiário não tá uma maravilha. Dá para levar. Agora, gramado e iluminação não dá para falhar. Isso é um estádio de Copa do Mundo, talvez o segundo mais conhecido do país, e vivendo realmente um momento muito importante de perda de valor, né? Você olha hoje a Conmebol e aí de repente o Atlético não pode jogar no estádio porque você não tem uma condição no gramado. Isso é vergonhoso, João. Nós estamos falando de um estádio que custou, a princípio, 700 milhões para ser reformado. E que sempre teve como uma marca em qualquer época da sua história, a qualidade do gramado. E agora virou esse pasto aí. O gramado do Mineirão era mundialmente conhecido, era mundialmente elogiado. O gramado do Mineirão sempre foi perfeito, sempre foi impecável. Eu não me lembro na minha carreira de uma grande sequência. Você pode ter tido ali um momento aqui, outro ali. Claro que tem, né, gente? Pega uma praga, chove muito, ou fica sem chuva. Estraga, exatamente. Você sempre tem uma coisinha ou outra. Agora, uma sequência de falar o seguinte, o gramado do Mineirão não tem condição de receber um jogo. Isso nunca aconteceu, isso é vergonhoso, né? Então, Minas Arena, vai aqui o recado. Queremos o gramado do Mineirão impecável. A Minas Arena é a mesma que cuida do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Outro dia eu estive em São Paulo, fui fazer minha caminhada matinal no Ibirapuera. É um espetáculo lá o gramado estava bom, João? E lá o gramado estava maravilhoso. Então, Minas Arena, queremos o gramado do Mineirão com a mesma qualidade que vocês cuidam dos jardins do Parque do Ibirapuera, porque é a mesma concessionária que cuida daqui, cuida de lá, né? Solicitei um posicionamento hoje, inclusive, do pessoal da Minas Arena, João. O que o governo fala, daqui a pouco o Cruzeiro fala, é importante também ouvir a Minas Arena, não logramos êxito na solicitação, mas tomara que, não quiseram falar, mas tomara que resolvam um problema mais grave que é do gramado a partir de agora. Acesse o YouTube da Itatiaia.